Olá, querido público do nosso canal. Vamos ver a parte 2 do hífen. Então, o vídeo, parte 1, né, envolveu até a 6ª regra. Agora vamos ver da 7ª em diante. E a nossa proposta está sendo tanto o vídeo 1, agora com o vídeo 2, apresentar o hífen no seu estudo amplo e completo. Tá? É um ponto mais chatinho para a maioria, sem dúvida. Tá? Mas eu entendo também que estudar de forma fragmentada, ou só, às vezes, mais o que cai, ou então um exemplo lá de que eu estou precisando, aí eu estudo aquela regra. Isso eu penso sempre que prejudica muito o estudo. Tá? Então, é bom saber tudo que existe, mesmo que se vá centrar a atenção para aquelas regras que exigem mais demanda na vida. Isso é normal, tanto em prova como no cotidiano. Tá? Então, a 7ª regra, nos compostos com os elementos além, aquém, recém, sem e bem. Tá? E como eu no outro vídeo comentei, a tendência da língua era essa. Tá? Isso por pesquisa que nós fizemos, já comentei que, se tratando de lançamento de livro acerca disso, lá no ano 2000 fizemos isso, e depois, recentemente, fizemos, logo depois do acordo, livro acerca do acordo. Então, era bem clara a tendência da língua, apenas não havia a oficialização disso. E por que, por exemplo, essa norma existe? Para proteger a grafia e por tabela, o aspecto fonético e vice-versa. Veja, ó, além Atlântico. Se não houvesse hífen, a tendência era juntar. Não adianta, a tendência é essa. Então, além Atlântico, daqui a pouco vai ficar além Atlântico. Adultera. Então, o hífen também existe para proteger o conjunto. Tá? Além Atlântico, além mar, veja, aí ficaria MM, se viesse a juntar. Não pode? Exemplo com aquém, ó, aqueimar, com recém, recém-casado, recém-nascido, que na verdade quer dizer recentemente, né? Sem número, quer dizer, um sem número de pessoas esteve aqui, sem número, com hífen, sem vergonha, com hífen, bem-aventurado, bem-estar, veja, ó, se não houvesse hífen aqui, a tendência seria bem-estar, bem-estar, daqui a pouco vai ficar meio-estar, tá? Adulteraria, bem-humorado, aqui ficaria M com H, se viesse a juntar pela não proteção com hífen. Então é bem justificável que haja essa regra, né? Bem-criado, bem-vindo. Bem-vindo é muito bom frisar. Há muitos erros pelo Brasil afora, erros em entrada de cidades, e que aparece lá uma placa toda bonitinha e tal, mas o bem-vindo escrito tudo junto e com N. O bem-vindo tudo junto e com N, tá, é um nome próprio, que quase não se observa mais. Eu me lembro que uma amiga lá do tempo do ginásio, o pai dela se chamava Bem-vindo, né? Então, bem-vindo aí com N tudo junto. O Bem-vindo Cerqueira, querido humorista, bem-vindo, grande ator, bem-vindo Cerqueira, o bem-vindo tudo junto. Agora, bem-vindo a tal cidade, bem-vindo a tal lugar, é sempre com hífen e dessa forma aqui. Né? Exceções, o que ocorre aí? Mesmo eu já comentei também acerca da primeira regra até do outro vídeo. Nesse estudo todo, que foi bastante amplo, demorado, no que envolveu o acordo ortográfico, os estudiosos constataram que, em alguns casos, não havia como mexer, já estava consagrado, por não ter havido a disciplina lá a partir do hífen, acabou o povo juntando e pronto, e aquilo consagrou na língua. Não é de uma hora para outra. E, então, a própria lei levanta como exceções aqui, ó, a essa regra, tá? Isso já é há muito tempo assim, inclusive. Bem feito, benfeitor, bem querer, bem querido, bem quisto, bem querença, bem feitoria. Tá? Então,
que esse grupo, na própria lei não há, etc. Tá? Então, são esses elementos aqui. Bom, e aí, o que segundo então, os estudiosos, já estava consagrado junto, portanto, ficariam aí com umas exceções. Agora, aqui eu ponho ó, em azul, bem fazer com hífen e bem fazer junto. O que ocorreu aí? No texto da lei, nas exceções, aparece bem fazer aqui. É o primeiro termo até que aparece na lista das exceções, na lei. Né? Quando o vocabulário ortográfico da língua portuguesa foi editado, foi lançado pela Academia, a nova edição, né? Foi em março de 2009, numa errata que houve no vocabulário, eles acrescentaram bem fazer assim. E pelo que eu pude ler, é que houve muito questionamento. Não, mas não está tão consagrado assim tudo junto, como esses outros aqui, tá? Benfeitor, por exemplo, é bem consagrado tudo junto, né? E que não seria bem assim. E aí apresentaram na errata, acrescentaram então, na verdade acrescentaram, na primeira errata que houve do vocabulário, bem fazer com hífen. Mas não há nada que diga que é para excluir o bem fazer tudo junto, tá? Que estava aqui está na lei, no texto das exceções. Tá? Então, como não foi excluído, não é para substituir um pelo outro, porque na errata até houve um termo que foi substituído pelo outro, mas nada relevante, não vi grande problema nisso aí. Mas nesse caso aqui não foi substituir um pelo outro, foi acrescente-se o bem fazer, assim com hífen. Então significa que o que já estava no vocabulário também se mantém. Tá? Então essa forma aparece na errata e essa aqui no próprio vocabulário. Portanto, entendo que coexiste. Não acredito que um dia uma prova vai cobrar isso aqui, porque exatamente entra nessa celeuma. Na lei consta, afinal de contas, isso é uma lei vigente, né? Assim, já como se fossem exceções, quer dizer, consagrados e unidos. E na própria errata do vocabulário, a academia acrescenta, quer dizer, no mínimo, sugeriu uma discussão. Então, estou dando... como dizem popularmente, a real para vocês, tá? É essa situação. Né? Bem, bom, sigamos. 8. Em locuções já consagradas pelo uso. Aqui sim veio uma, ainda breve, né? Porque a alteração que houve, porque a mais ampla alteração, ela não veio ainda, tá? Já na sequência vou dar. Mas aqui houve alguma novidade. Tá? E que eu não vou dizer, sempre foi assim. Não. Havia uma quase que mania de, se fosse locução, então eu tenho que usar o hífen para discernir em relação a outro sentido. E às vezes o próprio contexto já fazia esse discernimento. Por exemplo, quem não estudou que dia a dia, no sinônimo de cotidiano, tinha que ter hífen. Né? Então, meu cotidiano é tumultuado. Então nós tínhamos que empregar o hífen porque era no sentido de cotidiano. Agora, ele melhora dia a dia, quer dizer, dia após dia. Aí já não havia hífen. Também havia a norma, por exemplo, docinho. Eu vou comer um pé de moleque. Pé de moleque, olho de sogra, docinho. É com hífen porque é o sentido figurado, é o docinho. Mas se fosse o olho mesmo da sogra, né? Se fosse o pé do menino, pé do moleque, então não teria hífen. Então, tudo isso era apresentado, na verdade, sem razão de ser. Né? Claro, se seguia porque essa era a norma, mas na verdade sem razão de ser, porque o contexto já desfaz. Quem vai confundir se é o olho da sogra ou se é o docinho? O contexto vai discernir, o dia a dia mesmo, se é cotidiano ou não é. Então, meio bobagem. Então, acabaram com essa história de locução na dúvida, então vamos apresentar o hífen. Tá? Mas, aí eu volto ao que eu também comentei em relação a essas exceções. Constataram que algumas locuções estavam consagradas, então é excepcional isso, o próprio texto diz, excepcionalmente em locuções já consagradas pelo uso. Então aqui entra água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa.
Veja, não há nem no texto da lei exceção. Então, é isso aqui, tá? Concordemos ou não com isso? É isso aí, constataram que essas aí já estavam consagradas pelo uso. Então, nada de, em outras situações, inventar, porque esse sentido, aquele sentido. São só essas aqui. Eu sei que talvez vocês pensem, se não for agora, em algum momento, a cor de rosa está aqui, mas e cor de vinho não tem? Claro que não tem. Mas e aí? Por quê? Pessoal, se for assim, ó, não, mas põe mais essa, põe mais essa. Bom, aí nós teríamos esse quadro todo só com exceções, que aliás eu nem iria escrever aqui. É claro que não. Mas e cor de rosa? Por que ficou? Eu pergunto, em termos de cor, tá? Cor de rosa. Cor de rosa não é muito mais antigo do que cor de vinho? Por exemplo, tecido, existia algo de cor de rosa. É muito antigo, né? Fazer essa alusão até porque, em alusão à própria flor, que no início mesmo era só rosa, né? Depois que com as experiências nós tivemos rosa vermelha, rosa amarela, rosa azul e tantas outras, né? Mas, então veja, ó, cor de rosa, alusão à rosa, à flor. É muito mais antigo do que fazer alusão em termos de uso, eu digo, tá? Claro que isso aí é uma discussão em aberto, pode alguém, mas penso que na prática da vida das pessoas, tá? Essa variedade de tecidos, a industrialização toda que provocou tintas, até para pintar casa, toda essa evolução, esse incremento de mais cores, é muito mais, digamos, é muito mais recente às vezes do que algumas outras. Algumas são mais recentes, outras não, tá? Por causa da sofisticação da indústria nessas áreas. Bom, mas concordemos ou não, tá? Só estou ilustrando um pouco isso, mas cor de rosa tem efeito, mas cor de vinho e qualquer outro composto envolvendo isso, não, tá? Então, são essas exceções para acabar com isso de qualquer locução ter o hífen, tá? Bem, a nona regra, encadeamentos vocabulários ocasionais. Então, ocasionais, ó. A divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, ocasionais, função do que houve historicamente, eu tenho essa junção de elementos para nos reportar a esse momento. A ponte Rio-Niterói, agora já, né, um espaço, uma distância que vai entre lugar e outro, Rio-Niterói, tá? Ou então em combinações históricas ou ocasionais de topônimos, né, de nomes de lugar, né? Topônimos eu tenho reiteradas vezes dito, no primeiro vídeo tratei muito disso, de topônimos, nomes de lugares. Então, Angola, Brasil, Tóquio, Rio de Janeiro e assim por diante. Tá? Na 10ª regra, invocáveis com sufixos tupi-guarani que representam formas adjetivas como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro termo termina em vogal acentuada ou quando a pronúncia exige distinção gráfica dos dois termos. Né? Nós temos aí a regra mais ampla do que exemplos, e é verdade, na própria lei nem há tanto exemplo, mas o nosso intuito é apresentar completo. Tá? E às vezes nós podemos não ter esse conhecimento, às vezes certas junções podem ser mais comuns, mais familiares a algumas pessoas, conforme a região em que estão, e em outras regiões não. Tá? Então, veja, ó, Amoré, Guaçu. Tá? Então, ó, Açu, Guaçu e Mirim. Tá? Então, ó, Guaçu é o último termo. O primeiro termina com acento, uma vogal acentuada, não o termo, a vogal acentuada. Então, contempla a regra. Anajá, Mirim. Veja, ó, Mirim está aqui. E Anajá termina com vogal acentuado, oxítona terminado em A. Então, provoca o hífen. Agora, exemplo com a sua. Por quê? Não tem, anda a sua. E por que o hífen? Exatamente para evitar, né, que haja um ruído fonético em função do aspecto gráfico. Veja, se não houvesse hífen, a tendência seria anda a sua, 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 daqui a pouco já some um A. Tá? Então, é nesse sentido. Tá? A distinção gráfica dos dois termos, para mostrar andar é uma coisa,
tá? Anda, aliás, desculpe, anda é uma coisa e aço é outra, tá? Para proteger. Ceará, mirim, ó, mirim. Agora, Ceará, vogal acentuada, então provoca. Então é algo mais à parte, né? Então, do que vimos até agora, né, para a nossa vida em geral, qual é que vai ser mais presente desse grupo aqui, né? Evidentemente que essa sétima regra, tá? Essa sétima regra. Assim como no primeiro vídeo, na primeira parte do hífen, eu disse a vocês que é a primeira regra, que tem mais repercussão na nossa vida. Por enquanto, essa aqui. Não tanta repercussão como a regra 1 lá do vídeo 1, tá? Mas é dessa aqui é que vai ser repercussão. E agora vem a grande mudança que houve efetivamente e que repercute mais em nossa vida, seja em provas, seja em geral, né, na nossa vida, que é a nossa, pelo menos, 11ª regra. Né? Antes havia um inferno de fazer para os prefixos greco-latinos distinção se eles eram falsos prefixos ou prefixos de fato. Né? E essa distinção provocava diferença de regra. Aí é o inferno, o grupo que nós tínhamos que guardar que tinha hífen com um grupo, outro com outro, outro com outro, então nós tivemos que, nós tínhamos que guardar certos detalhes, era meio chatinho. Então agora, aí o grande ganho foi esse. Esses prefixos greco-latinos, né, eles só provocarão hífen se o outro elemento iniciar por H, e aí foi para proteger a grafia, porque o H medial é só na palavra Bahia que há muito tempo não há H medial. Então veja, ó, anti-higiênico. Anti-higiênico, se não houvesse hífen, porque o prefixo tem isso, né? Ou ele é junto ou ele é com hífen. Não existe anti um espacinho, tá? e outro termo. Tá? Então isso é muito, muito importante. Como é que eu sei que é prefixo? É sempre um elemento dependente. Ninguém dirá assim, hein? Ah, o sub chegou. Não, o sub fará sentido se eu disser o subdiretor. Tá? Agora, ninguém vai dizer, fulano é pseudo. Pseudo, sei lá, esse cara é um pseudo. Não, alguém tem que ser pseudo alguma coisa. Pseudo-líder. Aí sim faz sentido pseudo ser empregado. Tá? Então, esses elementos são os prefixos, eles ou são grudadinhos na palavra ou provocam hífen. Então, com H, a razão é evitar que, se não tivesse hífen, teria que juntar, aí teria que ter ou manter o H, o que já contraria algo que há muito tempo mudou, o H medial é só no termo Bahia, ou então sumir o H e depois descaracterizar a palavra. Chegar ao ponto que a gente nem saber se essa palavra tem a ver com aquela outra palavra que era com H. Tá? Então é para não descaracterizar. Eu acho bem plausível que isso aí tenha se mantido. Né? Contra-harmônico, por exemplo, né? Inicia por H. Extra-humano, né? Fora do que é humano, né? Então o H. Subhepático, então H aqui, então subhepático. Super-homem, tá? Super-homem, ó, senão ficaria super-homem, tudo junto, sem o H, né? Geohistória, tá? O H. Semi-hospitalar, H. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Tem o etc. aqui, pessoal, alguns exemplos para ilustrar. Então, prefixo greco-latino, tá? Greco-latinos, eles provocam um hífen quando o elemento, o termo seguinte ao prefixo iniciar por H. Isso para proteger a grafia. Tá? E a outra questão, tá? Que eu apresentei desde o início, assim, no nosso estudo aqui no CBP, desde o início apresentamos assim, embora é claro que um texto de uma lei tem toda uma forma técnica de dizer isso, né? E que é o quê? Se o termo iniciar por letra igual à última letra do prefixo. Então eu tenho o prefixo, que é o primeiro elemento, fixo na frente. Né? Se a letra do termo ao qual ele está sendo atrelado, se for igual, então letra igual, quer dizer, vogal igual, consoante igual, igual, tá? Nós vamos ter o if. Claro que não é um jeito mais técnico de dizer algo, mas
O que importa, e essa é a tônica do CRP, de apresentar diretamente o que ocorre. Tá? Claro que isso aqui não está no texto da lei. Inclusive, quando isso aqui é tratado na lei, está no anexo 1 uma parte, no anexo 2 outra. E aí é que, bem lá no início, eu pensei, não, isso aí é letra, então vamos apresentar letra. E já logo assim fizemos o nosso material, isso bem lá no início do acordo ortográfico. Tá? Então veja, ó, antibérico, tá? Ó, o prefixo termina por I, o outro elemento inicia por I, são letras iguais. E qual é a razão aqui? Para evitar que nós tenhamos quase que a supressão de uma em detrimento da outra. Antibérico, 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 um pouco ia se perder, que era anti mais ibérico. Né? Um I sumiria. Né? Autoobservação, veja, ó, o e o. Ó, a última letra do prefixo é igual à primeira letra do termo ao qual o prefixo está sendo atrelado. Então, para evitar exatamente isso, né, que o aspecto fonético acabe adulterando e sumindo, digamos, né, com uma das letras. Né. Micro-ondas, né, o famoso, vou comprar um micro-ondas, né, e o pessoal reclamou muito, mas como? Estava tão acostumada com o micro-ondas lá tudo junto, claro, até nós dávamos a regra, por não haver sistematização, caía na regra que nós, pelo menos aqui, chamávamos de prefixos modernos, quer dizer, aquelas junções que surgiram com a evolução do ser humano em várias áreas, e eram junções novas, e não havia sistematização, e, portanto, o que acabou ocorrendo? O povo ia juntando e pronto, e aí daqui a pouco já estava dicionarizado, e nós tínhamos que apresentar dessa forma. O micro-ondas foi clássico exemplo, que era dos prefixos modernos, né? Mas, para quem pensa, mas aí é que está, como é que micro-ondas foi apresentado, cai nessa regra, portanto tem hífen, e eu já estava tão acostumado, claro, quem nasceu já com a sua mamadeira sendo esquentada lá no micro-ondas, claro que pensa, bom, mas aquilo toda a vida para mim era comum, tudo junto, e agora eu tenho que aprender que é separado. Nós termos, para a língua, é muito pouco tempo, por exemplo, se tratando de Brasil, é muito pouco tempo que nós temos um micro-ondas lá e para dizer, consagrou, como ocorre, por exemplo, em outras regras que eu digo, isso aqui consagrou, então, segundo os estudos, né, seria difícil mudar, e fiz isso em uma outra regra, inclusive no outro vídeo. Apresentei isso, né, porque não fui eu que criei isso, é claro. Mas alguém poderia pensar, para mim já estava tão conhecido, claro, se eu nasci, a mamadeira já estava lá sendo aquecida no micro-ondas, fez parte da minha vida aquilo. Alguém poderá dizer isso, né? Uma coisa aí de não chega a 30 anos no Brasil, assim, com essa popularidade. Né? Mas para a língua isso não é nada. Então, apresentar o micro-ondas como exceção só porque eu estava acostumado, que o micro-ondas é tudo junto, é muito pouco para a língua, tem que ser algo muito mais consagrado, que se tratando de tempo seja mais significativo. Tá? Então, vejam, é um aspecto interessante, essa questão assim, os aparelhos de micro-ondas, né? Era como se escrevia junto, antes do acordo ortográfico, já estava sendo muito comum as pessoas, às vezes rapidinho falando, dizerem micro-ondas, micro-ondas, põe no micro-ondas, põe no micro-ondas, põe no micro-ondas. E quase que suprimindo que essa é a razão dessa regra, evitar que haja essa adulteração. Exatamente, porque a tendência seria essa, sumir, digamos, uma das vogais. Tá? Então, micro-ondas com hífen. Depois, fora as vogais, tá? Então a letra igual não interessa se é vogal ou se é consoante, tá? Embora na lei haja toda uma diferença lá no próprio texto. Mas veja, olhem aqui, inter-relação. Então as razões aqui eu já expliquei, né? É para evitar a supressão de uma vogal. Agora veja aqui, inter-relação. Inter termina por R e aí relação com um R. Por que
Ó, a letra é igual, agora é consoante, tá? E por que isso? É bem lógico, para quem gosta de explicações lógicas, é bem lógico. Imagina se não houvesse hífen aqui, ó. Aí nós íamos ter o quê? Interrelação. Imagine, ó, interrelação. Ia desconfigurar completamente. O aspecto fonético ia ficar bem comprometido. Interrelação. Não, né? Então é para proteger isso, né? Também, veja aqui, ó, super requintado, ia ficar super requintado. Super requintado. Aqui, para evitar o bebê, em português não há o bebê, ó. Bebê não há na estrutura da língua portuguesa. Então, subbase, naturalmente, sem, aliás, com hífen, para evitar esse bebê. Para evitar o bebê, hífen. Está bem? E há algo que eu gostaria de comentar ainda neste momento, neste vídeo. Ó. A questão de apresentar aqui nesse cantinho aqui. Aqui está aparecendo, né? Tá. Então, vejam bem aqui, ó, o caso de teleentrega. Assim, ou teleentrega assim. Importante frisar um detalhe. Ó. Teleentrega, né, entrava antes na regra dos prefixos moderninhos, tá? Então, tudo que surgiu, como eu comentei antes, no caso do micro-ondas, com a evolução da tecnologia, das diversas áreas, então era tudo junto, porque não havia sistematização para o hífen, então se dizia os prefixos modernos, tá? Muito bem, e aí o teleentrega entrava nessa questão, entrava a teleeducação e tal. E aí o que ocorreu? Né? Em primeiro lugar, as pessoas não têm isso aqui, essa junção aqui, não encontram em dicionário, tá? Para terem como referencial, não encontro, nem no vocabulário da academia há isso. Tá? E pela regra, então, a alteração que houve aqui, ó, iniciar por letra igual à última letra do prefixo. Vejam, entra bem nesse aspecto, ó, e entrega, né, e. Então é a regra 11, né? É a regra 11 aí. A nossa regra 11 aqui, tá? Porém, tá? E esse questionamento eu fiz, né? A academia, no período que eles estavam recebendo manifestações, antes de publicar o vocabulário. E eu escrevi para eles e comentei, tá? Pedindo até uma orientação, tratando até para os alunos, né? Que teleeducação, aliás, isso aqui até o questionamento que eu fiz foi após, eles lançaram em março de 2009 e aí em seguida até eu escrevi. Porque não há referencial nem em dicionário, nem no próprio vocabulário ortográfico da academia há assim. Mas teleeducação aparece assim, né? E aí até eu escrevi, como qualquer um poderia fazer, foi do meu interesse escrever, dizendo que, em princípio, como teleeducação, no próprio vocabulário da academia e também em dicionários, está tudo junto, porque pela norma aí, então teria que ser teleeducação, teria que ser assim, né? E não, no caso do próprio vocabulário da academia está assim, e penso até consagrado já, teleeducação, né? Não adianta, já suprimiu um E, mas digamos, pela regra hoje vigente, teria que ser assim, tá? Não creio que vá haver esse retorno, mas o próprio vocabulário então, da academia traz assim, tá? Mas não traz teleentrega. Então o meu questionamento era, por enquanto, pelo menos isso aqui não há nada que, em princípio, não é valide. Agora alguém poderia dizer, pela lógica é essa a regra. É verdade, é uma discussão,
Estou aqui levantando um estudo mais amplo, mais profundo do hífen para vocês, e não regra rapidinha. Quando é regra rapidinha, é regra rapidinha. Mas quando nós estamos nos propondo a fazer uma discussão mais ampla, mais profunda, aí a conversa é outra, né? Então não adianta nós desconsiderarmos certos aspectos, tá? Então eu até hoje tenho o e-mail que eu recebi de volta, muito atencioso e tal, e que me foi ponderado o seguinte: claro, na verdade não foi a academia que fez o acordo, tá? Nós temos o relator do acordo, que é o grande gramático Fernando Bechara, e que foi o relator e que é um acadêmico, mas a academia em si não foi ela que fez o acordo. Ela publica, ela edita o vocabulário da língua portuguesa, tá? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, dá a chancela para isso, tá? Então, sei que não é responsabilidade deles, tinha até esse conhecimento evidente. Então eu ponderei, olha, será que com teleentrega não pode acontecer o mesmo que ocorreu com teleeducação, que a própria academia registra assim? A resposta que eu recebi foi que de fato eu tinha razão, né, e que é possível que venha a ocorrer isso, sem dúvida nenhuma, mas que realmente não há uma resposta definitiva deles. Então eu estou passando isso para vocês, tá? Resumo da ópera. Teleeducação há respaldo pelo vocabulário e pelos dicionários, tá? Assim, tudo junto. O teleentrega, o que eu sugiro? Tá? A tendência é que seja respaldado por essa regra, tá? E já se observa muito que até a publicidade em geral, nos anúncios e tal, se observa que o pessoal está seguindo assim, tá? Que talvez não tenha sido tão consagrada a teleentrega ao ponto de ocorrer como teleeducação. E não há teleentrega escrito assim, não há nem dicionário, tampouco no vocabulário da academia. Mas o teleeducação há. Então, se for uma prova, por exemplo, né, deem a preferência para isso aqui. E não acredito que um dia nós veremos uma prova que única decisão, digamos, esteja entre qualquer outro erro, por exemplo, tudo junto aqui com os dois erros e esse aqui. Isso não, né? Isso, não acredito. Então, deem preferência para isso aqui, que há regra que respalde. Há uma lei que tem o caráter exato, por ser lei oficial, a ortografia vigente. Então, isso aqui sempre estará certo, tá? Deem preferência para isso aqui. Na sua vida, eu penso que não há problema nenhum em também empregar isso aqui, já que tem se visto mais, né, diferente de antes, mas que no mundo publicitário em geral, o emprego correto, em princípio, pela norma vigente é assim, tá? Agora, não há respaldo e estação de nenhum dicionário, diferente da educação em que há. Agora, alguém pode dizer, mas pela lógica não teria que ser teleeducação com hífen, seguindo a regra? Sem dúvida. Tá? Mas, como nós temos essa forma dicionarizada, fazer o quê, né? Tá? Essa é a real que eu estou dizendo para vocês, para falar bem claro, né? Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fechar o hífen, né, para ficar bem completinho o assunto para vocês. Vou fechar o hífen com as últimas regras e outras considerações que entendo sejam pertinentes. Tá bem? É assunto pesado, não há dúvida nenhuma, mas extremamente importante. Tá? E como é algo recente, que para a língua, dizer que foi lá em 2008 e que a vigência mesmo faz menos tempo ainda, para a língua isso é pouco tempo, né? Para algo que envolva a língua. Então, nunca é demais, né, esclarecer, pelo menos para quem quer receber uma orientação mais ampla e mais profunda acerca desse tema. Tá bem? Até o próximo vídeo.